Fala galera, está começando aqui mais um episódio do nosso querido Pod Pink. E eu, como vocês já bem sabem, sou Jennifer, sou do curso de Ciência da Computação e estou no 5º período. E eu sou a Aline Porto, também sou do curso de Ciências da Computação e estou no 7º período. Hoje a gente tem a nossa convidada, Natália Reis, ela que é advogada e também coordenadora do curso de Direito da Estácio São Luís. E também tem um mestrado pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, não é isso, Natália? Isso, perfeito. Então hoje a gente está tendo uma conversa aqui, bem descontraída, né, para poder falar um pouquinho sobre direito digital e responsabilidade, a regulamentação das novas tecnologias. Então, meninas, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, estou à disposição. Então vamos lá, né? A gente vai falar aqui sobre direito digital, que é uma parada que tá muito em alta, principalmente por conta, né, dos avanços das IAs. E a gente tem algumas polêmicas que a gente vai comentar aqui, né? Que a gente adora. Polêmica, e é com a gente Colocar mesmo. o dedo na ferida. Colocar o dedo Muito na bom. ferida, né? Então, aqui, Natália, a gente tem algumas perguntinhas pra você. E primeiro, assim, como é que tá o Brasil, né, em questão mundial, com essa questão do direito digital? A gente tá bem amparado? Como é que tá a situação? Legislação a gente tem, mas é considerada uma legislação ainda tímida comparada com outros cenários, né, mundiais. A gente tem, por exemplo, a União Europeia, ela tem sido pioneira em muitas questões de regulamentação de plataformas digitais, evitar monopólios. Nós temos, então, alguns países que estão avançando nessa legislação justamente para combater os abusos que podem gerar, né, de uma utilização equivocada e até mesmo de utilização indevida de dados pessoais, tecnologias que são utilizadas violando direitos autorais. Então a gente tem essa preocupação de comparar o direito brasileiro com o direito mundial, justamente porque o Brasil ainda é muito tímido. A gente tem, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que é a nossa legislação mais antiga sobre a internet. A gente tem atualmente a Lei Geral de Proteção de Dados, que vocês já devem ter conhecido, a LGPD. Sim, Isso. a gente vai Porém, falar sobre ela aqui. porém, ainda não temos uma legislação que seja mais atualizada, falando especificamente sobre essas novas tecnologias. A gente tem leis que ainda são arcaicas, no sentido de que não estão acompanhando esses desdobramentos. A gente tem uma lei de direitos autorais que ainda não prevê, por exemplo, situações como deepfake. A gente tem uma legislação eleitoral que ainda não vê isso dentro do aspecto das eleições. E a gente precisa justamente recorrer ao judiciário para trazer essas respostas, quando se deveria ter uma regulamentação efetiva sobre isso. Isso é muito verdade. E aproveitando esse gancho, tem gente que ainda se aproveita dessa situação, né? Já que não tem lei o suficiente para proteger algumas minorias, algumas questões, então tem gente que acaba se beneficiando com isso, né? Isso. Então, a gente tem algumas situações, por exemplo, o que a gente considera é que o direito ele sempre vai evoluir na área legislativa um pouco mais demorado do que os eventos sociais, porque a realidade ela vai se transformando de forma gradual e às vezes a gente tem uma evolução que ela é exponencial. O caso da inteligência artificial ela está sendo exponencial. Então a inteligência artificial 2 anos atrás é muito diferente do que a gente tem hoje. Ela está cada vez mais perfeita e a gente só tem a temer pelos avanços, né, dessa inteligência artificial, mas tem muitas oportunidades. O que a gente percebe é que a legislação não consegue acompanhar porque a gente tem muitos debates políticos que não são interessantes sendo debatidos lá nas casas legislativas, justamente pegando pautas que geram, então, o discurso político, aproveitando, né, essa interseção. Ah, professor, então quer dizer que o direito ele depende muito da política? Depende, porque essa produção de normas legisladas vem da política. Só que isso impacta diretamente também a questão da regulamentação das tecnologias, e se a gente tem uma evolução que ela está se tornando exponencial, que o legislativo não consegue acompanhar, a gente vai sobrecarregar um outro poder, que é o judiciário. As demandas vão para o judiciário para que ele possa responder à luz daquilo que já existe. E aí gera um problema que o judiciário ele cria normas agora com base nesses casos mais específicos. Então a gente tem situações em que o Brasil ele tem alguma norma que vai justamente regulamentar as tecnologias nas eleições que vem do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Não vem de uma lei, vem do judiciário. E esse embate é muito interessante porque quem está de fora, né, do direito, ou então dessa área política, acaba percebendo que o direito brasileiro ele fica à margem de muitas evoluções justamente porque não entende todo esse panorama. Sim.
E aí a gente percebe que tem empresas que elas se utilizam disso. Mas a gente tem instituições que podem ajudar esses grupos minoritários? Temos. Exemplo, nós temos, na verdade a gente utiliza até a nomenclatura agora, grupos vulneráveis. Porque a gente pode ter um grupo que ele é majoritário na população, mas é que ele é vulnerável. A gente tem algumas minorias, mas agora a gente utiliza essa nomenclatura porque ela vai proteger de forma mais efetiva grupos que têm vulnerabilidade em relação a outros. Vou dar um exemplo, em relação à tecnologia. Nós tivemos um caso do Instagram, não sei se vocês ficaram sabendo, em que o Instagram atualizou seus termos de condições de serviço. Sim. Justamente para utilizar as imagens, as fotos que vocês colocam no seu feed, nos seus stories, todas as imagens que eram, então, feitas para você colocar lá, feito o upload, essas imagens você dava autorização automática, já que você não lê esses termos de condições de serviço, você só vai lá e clica, que você aceita, você dá o seu consentimento para que utilize na inteligência artificial. Porém, o consumidor, ele tem uma vulnerabilidade de informação. A gente entende isso. O Código de Defesa do Consumidor ele serve para isso. Então, quando a gente não tem uma lei específica para esse caso, a gente vai utilizar as outras leis já existentes. E aí, o que foi que aconteceu? O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil pública contra o Instagram, contra a empresa, né, que mantém o Instagram, a Meta, justamente para que essa cláusula fosse considerada abusiva e tivesse a exclusão dessa cláusula nesses termos de condições de serviço para proteger os consumidores. Por quê? É uma cláusula que é unilateral, só uma parte estabeleceu, e ela viola direitos da imagem, direito à intimidade, vida privada. A pessoa que é consumidora, ela não vai ter essa ciência se ela não ler de forma com cuidado, né, uma forma mais cautelosa, esses termos de condições de serviço. E a gente sabe que é cultural. A pessoa só clica. Sim, E concordo. exatamente. E concorda. E teve algo parecido com o Twitter agora, que é o X, né? Isso. O X também ele tem sido alvo, né, de ações do judiciário brasileiro, justamente porque o X ele tem violado alguns dos nossos parâmetros, né, de boa convivência na nossa democracia. E aí vem desde questões, por exemplo, do uso da moderação. Você tem uma responsabilidade dessas empresas pela moderação. Isso vem desde o marco civil na internet, vem na LGPD, elas precisam moderar, elas precisam ter um cuidado com os dados sensíveis das pessoas, com os dados pessoais. E isso também foi incorporado na nossa Constituição por meio de uma emenda constitucional. Porém, nós temos um seguinte problema. Eu tenho uma empresa que, por conta de questões ideológicas, ela vai retirar boa parte da sua moderação para determinados conteúdos. A gente tem a liberdade de expressão, mas o abuso da liberdade de expressão, ele precisa ser controlado. A gente não pode falar o que quiser na internet. Verdade. Alguém tem que se responsabilizar, né? Exato. E se a gente não pode fazer algo na vida real, por que a gente pode fazer algo na vida digital sem ter consequências? Então, temos plataformas que entram nessa situação, né? Plataformas digitais, redes sociais, que estão sem controle. E não tem como controlar sem que você tenha tanto uma legislação específica para isso, que é formada por especialistas, a importância também de pessoas que são especialistas na área da ciência da computação, tecnologia, da segurança digital, para que você tenha projetos de leis que são, de fato, projetos de leis eficazes. Mas eu também tenho a importância das instituições do sistema de justiça, Ministério Público, tribunais, que eles tenham esse acompanhamento também das novas tecnologias. Vocês provavelmente já devem ter visto alguma notícia de uma decisão que totalmente diferente daquilo que vocês veem no curso de vocês, né, da ciência da computação. Sim. É uma decisão que o juiz ele toma porque ele acha do senso dele de que aquilo é o correto, mas ele precisa da informação. Então, é importante que você tenha assistência, auxiliares da justiça que sejam formados, né, na área de tecnologias. E o que é muito importante nesse cenário atual é que nós precisamos também tomar uma iniciativa. O cidadão ele também tem que tomar uma iniciativa nesse controle dessas redes sociais. Nós temos uma população brasileira que está muito passiva. Verdade. Estamos só consumindo, mas a gente não está refletindo sobre esses impactos. Até mesmo o próprio Mark Zuckerberg, né, que é o CEO da Meta, né, ele foi o fundador do Facebook. Vocês perceberam que, não sei se vocês acompanharam, mas ele deu um depoimento no Senado americano que ele admitiu que, de fato, tinha influência na imagem das crianças e adolescentes
principalmente mulheres, você tinha uma distorção dessa imagem por conta do uso dos filtros no Instagram. E eles sabiam disso. E eles tomaram alguma medida? Não. Eles tomaram alguma medida contra predadores sexuais? Não. Estavam lucrando em cima disso. Perfeito. Então, quando você tem uma rede social que ela é gratuita, é algo que até tem num documentário chamado O Dilema das Redes. Sim, que Netflix, tem né? disponível na Netflix. Muito bom. Quando você não tem um custo aparente, você é o produto. Porque você que está gerando lucro, você está vendo a propaganda dentro daquela rede, você está permanecendo naquela rede e você fica suscetível. O seu cérebro vai mudar, né? A dopamina vai mudar. E a gente precisa incorporar isso no direito, pensar nesse tipo de situação. Uhum. Falando sobre isso aqui, né, desse descontrole, que nem todo mundo tem controle que está acessando, a gente vai falar aqui de uma polêmica, né, que teve agora sobre as animações do Estúdio Ghibli, né, que agora teve uma atualização no ChatGPT com geração de imagens muito melhores e o impacto que isso gerou na internet, né, que pessoas dividindo opiniões aí, que você tem a dizer sobre isso aí? E tem um impacto que ele não é somente um impacto legal, mas ele tem um impacto socioambiental. Saiu uma pesquisa recente do custo, né, para gerar as imagens que você tem. Eles estavam falando, os próprios funcionários do ChatGPT, da OpenAI, né, estavam falando o seguinte: nossas CPUs estão queimando pelo uso constante, né, da geração de imagens. E aí você vai ver por que elas estão queimando. A questão da geração de energia, eles utilizam, obviamente, computadores que são aqueles computadores que são muito mais rápidos e também comportam uma quantidade absurda de dados, porém, tem um custo socioambiental. Por quê? Porque você tem um consumo de água para refrigerar esses computadores, você tem um consumo de energia, que é muito grande, principalmente utilizando a inteligência artificial, você tem um grupo de empresas que está lucrando com isso, mas você não tem o repasse da responsabilização socioambiental para eles. Por quê? Porque essas empresas elas estão trabalhando em lugares que tem pouca legislação ambiental. E, nesse sentido, elas sempre vão ficar mudando. Qual é a importância hoje em dia? Não é somente a legislação em um país. Porque a gente tem uma globalização que as empresas elas estão se sediando, elas têm, né? Vocês estão vendo aí a VPN, né? A VPN ela funciona justamente para isso. Você tem vários computadores em vários lugares e você vai mascarar o seu IP. Sim. Não é assim que funciona? Isso. Então, da mesma forma, a inteligência artificial está funcionando assim. Você tem vários servidores espalhados pelo mundo inteiro e eles acabam colocando esses servidores em locais que têm uma legislação ambiental e até uma legislação em relação a essa responsabilidade das tecnologias que seja uma legislação mais deficitária, justamente para que eles possam atuar de forma livre e você tem esse custo global. A gente está vendo esse custo global. Então, a importância é que a gente tenha legislações que não sejam somente em um país. Mas, um exemplo, União Europeia. Você tem vários países que são, então, regulamentados por uma mesma legislação, porque eles aderiram a um grupo que está fazendo essas legislações comuns. Então, é importante que a gente tenha legislações também globais, que englobem vários países, para poder reverter esse cenário. Qual é o impacto também para os direitos autorais? Porque se essa ferramenta está disponível para vários países, e vários países têm leis diferentes de direitos autorais, você vai gerar processos diferentes em vários países. E a questão política também vai impactar, porque qual é o funcionamento do judiciário, do legislativo naqueles países? Eles são comprados, tem um lobby ali também, ele é regulamentado ou não, e gera uma preocupação, por quê? Aqui no Brasil a gente tem uma lei de direitos autorais, mas ela é uma lei que não está acompanhando essas alterações, principalmente a inteligência artificial que gera imagens. Por quê? Gente, nós temos artistas. Esses artistas fazem o seu portfólio e colocam um portfólio disponível na internet. A internet, ela também é uma via de você espalhar e trazer divulgação para o seu trabalho. Mas o que acontece quando você coloca o seu trabalho na internet para que você seja contratado, crie toda a sua carreira e um servidor, uma empresa, pega essas informações para alimentar a sua inteligência artificial e não paga esse artista? Não dá remuneração para ele. Não paga royalties, né, pela utilização, não paga uma porcentagem pelo uso dessas imagens. E quando isso acontece sem autorização,
porque o Miyazaki, que é o diretor do Estúdio Ghibli, ele falou diversas vezes que ele não autorizava a utilização das imagens dele para alimentar a inteligência artificial. Para ele ter uma frase, né, que isso é uma abominação à própria vida. Sim. Porque aí no futuro a gente vai ter algo bem distópico, que é ao que os especialistas de direito digital estão falando. A gente vai ter algo no mercado que é chamado a valorização de artes que são feitas por humanos. Essas artes, elas vão ser valorizadas, mas vai ser um grupo seleto de artistas que já estão consolidados ou que já têm recursos para se tornarem consolidados. Enquanto isso, a maioria dos artistas vai perder espaço e as suas artes estão sendo utilizadas para a inteligência artificial. Você vai ter muito acesso à arte, o que poderia ser bom, poderia ser produtivo, porém, se tivesse a remuneração dos artistas. Então, tem uma violação de direito autoral, não tem um controle desse consentimento. A empresa não entrou em contato com o Estúdio Ghibli. É um exemplo. O Estúdio Ghibli já se manifestou falando que vai entrar com as providências judiciais e, pensando nesse sentido, onde é que se processa? Se processa a sede da empresa, se processa no país em que a empresa que foi violada tem o direito, o consumidor, e a gente vai perceber que tem ali uma aplicação do direito processual de cada país. Aqui no Brasil, por exemplo, se a pessoa violada numa relação de consumo é brasileira e está aqui, a ação pode tramitar aqui. Por quê? Porque pode ter uma desvantagem em um outro país. Você tem que proteger essa pessoa. Mas olha aí as implicações de tudo isso. Caramba, então, por exemplo, se o criador, né, o dono das artes do Estúdio Ghibli, ele quisesse processar, ele processa só a empresa ChatGPT em si, ou todos os que se adequaram ao que... Então, a gente pode ter a seguinte situação. Ele pode processar a OpenAI porque disponibilizou a ferramenta Sim. que utiliza de forma indevida, sem autorização, as artes como referência. E aí, quando você utiliza a arte como referência, você está alimentando a sua inteligência artificial com o quê? Com a arte daquele artista sem remunerar. É como se ele estivesse trabalhando, mas sem ser pago. Sim. E nessa situação é uma injustiça em relação ao artista, que tem a sua obra descaracterizada, porque não é mais somente dele, todo mundo pode fazer, mas as pessoas que utilizam, principalmente empresas que utilizam essas imagens geradas por inteligência artificial, que utilizaram como material base uma obra de um artista que não autorizou, essas pessoas podem ser responsabilizadas se elas estiverem almejando lucro. É um exemplo. Podem gerar um prejuízo econômico para aquele artista? Pode, por quê? As pessoas vão continuar consumindo o Estúdio Ghibli? Vão, porém, qualquer pessoa pode gerar uma imagem naquele estilo sem contratar aquele estúdio que está perdendo uma renda. Enquanto isso, a OpenAI está ganhando, porque as pessoas estão contratando o ChatGPT na sua versão paga, para gerar mais imagens, ter acesso a mais funcionalidades. Entendi. Agora a gente vai abordar uma outra lei que a gente separou ela para falar, que é a Lei Carolina Dickmann, de 2012. Aconteceu que várias imagens da atriz, né, foram vazadas e ela ficou perdidaça, porque não tinha lei que amparasse ela nesse sentido, e demorou muito, foi um atraso muito grande, que ela percebeu que a legislação ela não podia fazer praticamente nada, e aí depois disso que essa lei foi criada, essa lei. Sim. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Então, esse foi um caso emblemático porque a gente trabalha da seguinte forma. Quando não tem uma legislação, não tem uma norma jurídica sobre o assunto, a gente vai tentar utilizar aquilo que a gente já tem. No caso dela, em 2012, a gente tinha uma legislação muito tímida ainda, que era o Marco Civil da Internet. A gente não tinha, por exemplo, a LGPD. A Lei Carolina Dickmann, ela veio para fixar a indenização pelo vazamento de fotos, que sejam fotos sensíveis, mas também fotos que violem a sua intimidade se elas forem expostas. Isso acontece muito com os artistas. Você tem uma procura muito grande por essas fotos e elas têm um valor econômico muito alto. Então, como proteger esse artista dessa divulgação na internet? A gente sabe que o cenário de 2012 é um cenário que não se aplica mais atualmente, porque antes a gente achava que as coisas se espalhavam rápido. Hoje, você viu algo acontecendo em Singapura, no momento que aconteceu, porque fizeram uma live.
você vê Simultâneo. algo que aconteceu em Nova York, porque está tendo uma live. Então, você não tem mais essas barreiras tradicionais. Com a internet de hoje, você tem instrumentos para ver tudo acontecendo naquele momento e as pessoas ficam atentas para aquilo. E gera um valor econômico. Como assim? Vocês estão vendo influencers agora que estão tendo um valor de mercado muito grande para fazerem propaganda, justamente porque eles têm um alcance muito grande e aquele alcance é instantâneo. Então, eles comprovam justamente esse alcance, quando eles vão vender a sua imagem para as marcas, eles já sabem disso. O meu trabalho tem um valor econômico porque eu impacto várias pessoas. O que aconteceu no caso Carolina Dickmann? Ela teve um momento íntimo na praia, tiraram fotos, né, e vazaram essas fotos. E aí você fica imaginando que situação essas fotos íntimas assim, vazando, prejuízo à imagem da pessoa, principalmente uma pessoa pública, tem um prejuízo à sua reputação muito grande. E a mídia, ela se alimenta disso. A mídia, principalmente o que a gente chama de mídia de fofocas, né? Sim. Ela se alimenta disso. Você vê fofocas que são coisas simples, mas que eles criam todo um estardalhaço em relação a isso. E as redes sociais, elas se alimentam desse tipo de coisa por conta do algoritmo. O algoritmo ele é treinado para isso. Então, esse cenário dessa legislação surgiu para proteger a imagem, a intimidade, a vida privada da pessoa, que já são direitos que estão na Constituição de 1988. Porém, no nosso Código Civil, a gente tem algumas situações em que alguém praticou um ato ilícito, ele tem o dever de reparar. Alguém causou dano a alguém, tem o dever de reparar. A lei Carolina Dickmann, ela tem um interesse que ele é simbólico. Como assim? Essa lei, ela surgiu por conta de uma necessidade? Surgiu, mas por conta de um caso emblemático. A legislação surgiu porque se queria a sensação de que está se fazendo algo para conter esse tipo de caso novamente, que aconteça esse tipo de situação. Mas vocês viram que foi uma mobilização por conta de um caso de uma pessoa pública? Se fosse o caso de uma pessoa qualquer, não teria feito. E aí eu tenho um outro caso para vocês, que é um fenômeno, não sei se vocês conhecem, que é o fenômeno da pornografia de vingança. Já ouviram falar? Já que o cara, né, a menina não aceitou, terminou com ele vai e expõe as fotos dela. E expõe as fotos íntimas dela, né? E você vê que a intenção da mulher naquele momento é porque eles estão num relacionamento, é íntimo, vocês têm uma responsabilidade ali, e o cidadão ele vai lá e divulga essas fotos, prejudica a imagem e pode chegar a casos extremos em que a pessoa ela comete suicídio. Tem essa responsabilização, antes não se via isso. Apesar de que a gente tem a lei de Carolina Dickmann, você não tinha uma estrutura, até mesmo das instituições, para reconhecer essa aplicação nesse caso. Se culpabilizava muito a vítima. E até mesmo para pedir para tirar das redes sociais era muito difícil, porque você fazia um requerimento, não tem uma legislação que força a empresa a analisar de acordo com critérios objetivos, a empresa que define esses critérios com os seus termos de condições de serviço. Então, a empresa da rede social, que está lá por trás da rede social, ela analisava esse caso e negava. E falava, não viola a nossa diretriz de comunidade. E nessa situação, se a pessoa morre, a família, como é que ela vai tirar esse conteúdo? Ela vai pedir, e aí essa empresa, ela não reconhecer, está por trás da rede social. Olha como são questões sensíveis. Então, a gente precisa de uma regulamentação que ela seja mais, eu até vejo, mais rigorosa com as redes sociais, plataformas digitais, não que seja para atrapalhar o trabalho delas, né? A gente percebe que essa atividade econômica ela é importante, gera renda, gera economia, ela é voltada para alguns fins que são legítimos. Mas se a gente não tiver uma legislação que force as empresas que estão por trás dessas redes sociais, plataformas digitais, a tomarem determinadas atitudes, elas vão tender ao quê? Priorizar o lucro. Isso. Priorizar aquilo que está movimentando o algoritmo. E a gente consegue perceber cada vez mais que nós não temos a inteligência suficiente para utilizar essas plataformas. Porque a gente sabe que a tecnologia, a gente não evoluiu tanto para nada, né? Tem muitas coisas que a gente consegue fazer hoje para o bem, né? Para aprendizado, mas infelizmente o ser humano, né? Ele usa isso para fazer coisas ruins. E a gente tem uma pergunta que ela é mais pessoal também, né? A gente queria saber se tem algum caso que marcou você durante toda a sua carreira. Caso especificamente da questão digital ou casos no geral? No geral, tudo digital. Digital no geral. Então, digital, pode ser. Perfeito. Então, vamos lá.
casos emblemáticos no aspecto digital. Eu já fui professora orientadora aqui do Núcleo de Práticas Jurídicas da nossa instituição. A gente presta assistência jurídica gratuita para a comunidade. Então, serviços jurídicos de forma gratuita, desde consultoria até você protocolar uma petição e até mesmo audiências, a gente também acompanha. E tivemos um caso que foi o seguinte: nós tivemos uma assistida que ela reportou que foi vítima de um golpe. Ela recebeu um e-mail. Esse e-mail, ele vinha notificando ela que determinado banco estava investigando um possível golpe. Então, um golpe dentro do golpe. Eles falaram para ela, né, um suposto funcionário, de que ela tinha caído num golpe e que tinham feito compra em determinada plataforma. Ok. O que foi que ela fez? Ela entrou em contato pelo número que eles indicaram, era o número do WhatsApp. Ela não tinha ciência de que o banco, de fato, não entra em contato dessa forma. Ela conversou com o funcionário pediu que ela informasse os dados dela. Se ele é um funcionário do banco, ele já tem acesso aos dados. Então, ele pediu que ela desse os dados. Ela deu os dados no desespero. Eles utilizam muito de gatilhos mentais de urgência. Caso de engenharia social, né? Exato. E aí, nessa situação, ela deu os dados e ela ainda deu os dados de outra conta bancária. Meu Deus. E o que eles fizeram? Contraíram diversos empréstimos, sacaram o dinheiro que era possível, o dinheiro disponível, também zeraram a conta dela do outro banco, por meio de várias compras para um determinado endereço em uma determinada plataforma de compras. E nessa situação ela se viu, o quê? Desesperada. Olha, eu achava que eu estava sofrendo um golpe, fui tentar resolver, caí de fato num golpe. Nessa situação, o que o banco fez? Ela entrou em contato com o banco, os dois bancos, eles negaram a responsabilidade. Eles falaram, a gente não tem responsabilidade sobre algo que foi feito porque você caiu num golpe que não está dentro da nossa política interna da instituição, da nossa segurança. E nós entramos com uma ação, essa ação justamente para declarar que ela não pode ser cobrada pelas dívidas que foram feitas no nome dela, de que, de fato, o banco não pode cobrá-la, porque ele estava cobrando de forma abusiva, e de que, de fato, já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça que as instituições financeiras elas são responsáveis pela segurança dos seus empreendimentos. Então, mesmo que tenha um fortuito interno ou uma fraude, o que é o fortuito interno? Um funcionário fez algo ilícito. Ou então, algo que seja feito por um terceiro, um golpista, que é externo à instituição, ela tem responsabilidade. Essa responsabilidade não depende de culpa. Não precisa que tenham sido negligentes. Basta que desempenhem essa atividade. Por quê? Porque o empresário, ele assume o risco pela sua atividade. Então, se é uma atividade de risco, como uma atividade financeira, ele tem que assumir o risco pela segurança. Então, segurança de dados, a segurança dos aplicativos, ela é muito importante nesse sentido. Eles precisam fazer investimentos milionários, bilionários, nesse tipo de segurança. Envolvendo todo tipo de tecnologia, seja a tecnologia que a gente tem dos próprios aparelhos, tecnologia do mobile. A gente sabe, por exemplo, que tem algumas plataformas que induzem o consumidor a fazer alguma coisa. Sim. Então, tem que se pensar muito nisso. Como é que você vai proteger o seu empreendimento. Tá? Certo. Então, a gente já chegou ao fim do nosso episódio, gente. É uma pena que a conversa estava muito boa. Perfeito. E, Natália, você tem um recado para mandar aqui pro povo de casa? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham atenção às plataformas, tenham atenção às tecnologias que estão surgindo. A gente tem muita coisa vindo aí, a inteligência artificial está evoluindo de uma forma exponencial, ou seja, ela não é a mesma do que era há 5 minutos atrás. A gente tem uma evolução muito grande, então a gente precisa acompanhar, não só nas situações que vão nos envolver, mas também acompanhar nas eleições, acompanhar os debates políticos de geração das leis, porque a gente tem também a possibilidade de pesquisas, a pesquisa sobre determinada lei, acompanhar notícias de forma informada, não somente tudo que sair na internet, você precisa se informar de várias fontes. Então, é importante que você tenha esse olhar mais crítico voltado para as repercussões jurídicas. Então é isso, galera. Obrigada, Natália, pela sua presença. A conversa foi muito boa, mas é isso, galera. Até o próximo episódio. Beijos virtuais. Tchau, tchau, tchau.